doutora Cristina Aguiar, com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu vim falar para o grupo que me pediu neurodesenvolvimento. Nós já passamos por várias etapas do processo do desenvolvimento neurológico e como é uma etapa que dá muitas dúvidas, eu vou me atentar hoje numa etapa que é a alfabetização. Então assim, para que a criança chegue apta a ser alfabetizada, ela precisa chegar com coordenação motora adequada. Essa coordenação motora começou-se a ser trabalhada em todo o infantil. Coordenação motora é uma coisa que a gente adquire pelo exercício. Então, aquelas pinturinhas de dedo, aquelas primeiros desenhos onde você tinha, a criança pintava com giz de cera, depois ela passa para o lápis, ela depois passa para o lápis de cor, depois ela cobre pontinhos, liga, todas aquelas tarefas, elas estavam desenvolvendo a coordenação motora. O desenho da criança, o desenho livre, a pintura, não é enchimento para ocupar tempo do infantil. Aquilo é necessário. E se a criança, por acaso, não faz o desenho com a qualidade da idade, você já deve estar atento ali, para corrigir e trabalhar a coordenação motora ali. Porque ela precisa chegar aos 6 anos com uma coordenação motora apta para conseguir fazer o desenho da letra, que é mais difícil do que o desenho livre. Então, coordenação motora é uma das coisas. A criança também precisa chegar com uma atenção sustentada. Ela precisa chegar lá com uma atenção sustentada que já começa a ser mais, vamos dizer, consistente, porque o tempo de aula já vai ser maior. Ela precisa chegar aos 6 anos também sem atrasos na fala. Ela não pode mais ter trocas, porque toda criança no começo vai falar com trocas ou subtração de fonemas. Mas aos 6 anos isso já deve estar corrigido, porque é normal em uma época da vida, mas aos 6 anos a criança não deve mais estar fazendo troca de fonemas, deve estar falando corretamente, porque isso vai ser importante para que ela perceba, consiga discriminar o som e associar a letra que foi ensinada que possui aquele som. Se a criança não fala corretamente, ela associa errado. Então, ela tem que chegar apta a ser alfabetizada. E aí, durante o processo de alfabetização, ela vai ter trocas de fonemas na escrita. Ela vai discriminar algumas coisas erradas. E isso não é dislexia. Isso acontece em todas as crianças durante o processo de alfabetização. Ela está aprendendo a discriminar e a associar ao símbolo. O M, o P, o B, quer dizer, ela tem que reconhecer e ela está no aprendizado. Então é claro que durante a alfabetização todas as crianças trocam letras. Então ela não é disléxica porque trocou letras. Dislexia existe, é um problema específico do aprendizado, porém não é tão comum assim. E a troca, como ficou muito batido que o disléxico troca letras, tem dificuldade para aprender a ler e a escrever, as crianças com dificuldades na alfabetização que trocam letras, todo mundo disléxico. Não é assim. Primeiro, a criança chegou apta. Quem já tinha queixas no infantil, no infantil, vai ter maiores queixas na alfabetização, no primeiro ano, porque ela vai ser mais exigida. Então, se ela era menos exigida e ela já possuía pela escola queixas de que não estava acompanhando corretamente, ela terá mais dificuldades quando muda para a alfabetização, porque o formato de aula muda. E com isso a exigência muda. Então é o primeiro ano, vamos dizer, mais formal da aula, onde a professora realmente fica à frente, onde todos ficam sentados
por um tempo maior e agora enfileirados um atrás do outro, aquele formato de aula, e que exige da criança muito mais do que o infantil. É um ano mais difícil e é um ano assim decisivo para toda a sua vida, porque a criança que não conseguiu durante esse ano fazer essa aquisição da escrita e leitura e vai para os próximos anos, ela tem uma grande dificuldade, porque no segundo ano agora, né, que mudou a nomenclatura, as crianças já chegam sabendo ler e escrever, e o que aumenta é a velocidade. Se você chega sem saber ler e escrever, quando você pega com velocidade as aulas, as crianças estão escrevendo mais rápido, estão lendo mais rápido. Então você começa a não conseguir acompanhar. E a dificuldade escolar só aumenta. Então, primeira coisa é você tentar entender que neste processo você tem aquisições e pensando na vida acadêmica, a criança precisa chegar apta, com aptidões, para conseguir se desenvolver no ano que é onde ela vai ser alfabetizada. Então, coordenação motora é importante, muito importante. Até atenção e concentração, claro e evidente, mas também discriminação, então sem ter distúrbios de linguagem aos 6 anos, com trocas ou subtrações, criança que não consegue falar macarrão, não consegue falar o RR, ou não consegue falar só um R, quando é no começo das palavras, isso dá um grande prejuízo para a discriminação que ela tem que fazer, porque todo mundo vai começar a ler a palavra casa, aí vai discriminar e vai conseguir fazer o link para o que ela aprendeu. Casa, e ela aprendeu qual era o som, então ela começa a fazer essas associações para ter a aquisição da escrita e da leitura. Me lembrei agora que quando eu fui fazer a alfabetização, eu peguei uma época onde houve uma mudança transitória, não durou. Aconteceu em São Paulo durante um período, e eu morava em São Paulo nessa época, onde a criança não era, naquela época ainda se chamava alfabetização, e a criança não aprendia a ler e a escrever na alfabetização. Durante todo o ano de alfabetização, você fazia muita caligrafia, você treinava todas as letras e as sílabas, mas você não era colocado muito para aprender a ler e escrever. Era muito coordenação motora. Então você tinha muita coordenação motora, e quando chegava no antigo primeiro ano, que naquela época era alfabetização em primeiro ano, nos 3 primeiros meses a criança aprendia a ler e a escrever, porque ela já estava muito rápida na escrita e ela já tinha batido por muito tempo. Essa foi uma mudança pedagógica que aconteceu há muitos anos atrás e que na verdade não se sustentou. Porém, ela tem uma grande vantagem, que é a coordenação motora. E daí fica aquele negócio, né? O médico tem letra horrível, minha letra é muito bonita, mas é por causa disso também. Eu tive uma alfabetização, uma coordenação motora muito trabalhada e muito exigida. Então, eu tive ganhos, mas essa foi uma mudança. A mudança atual, onde as crianças que não conseguem aprender a ler e a escrever passam de ano, é uma mudança que houve há poucos anos atrás, onde a criança repete de ano até a 4ª série. Do ponto de vista neurológico, eu não gosto, porque as crianças que tinham pequenos atrasos não vão chegar a mim. Porém, as crianças que realmente não tinham aptidões, isso vai virando um bolo de neves, e aí quando chega lá na 4ª série, a criança agora não passa de ano e ela não sabe ler e escrever ainda, tendo terminado o 4º ano. E é muito difícil recuperar essa criança, porque durante todos esses anos houve um prejuízo emocional importante,
social, a criança teve várias frustrações, porque todos sabem ler e ela não sabe, e ela sabe disso, ela sabe que ela não sabe o que todos sabem, e ela já não tem mais o desejo. E aí eu quebrei uma coisa muito importante do desenvolvimento neurológico, que é o processo da descoberta. A descoberta, ela é para ser um processo assim meio mágico para a criança. Ela vai aprendendo novas habilidades e ela vai ficando encantada. Isso vai fazendo ela ser mais curiosa e querer saber sempre mais. Quando você coloca uma criança, onde você frustra essa criança, que essa criança ela não consegue e ela é dito a ela que ela não está conseguindo e que ela tem que estudar mais e ela continua sem conseguir, ela começa a se achar incapaz. E ela começa a não ter mais esse prazer do descobrimento, que é tão importante em todo o desenvolvimento neurológico, nessa procura do descobrir e ser encantada pelo esse processo do aprendizado. E isso é uma coisa que, quando se quebra, é muito difícil se resgatar. Antes da gente trabalhar a dificuldade escolar específica, a causa específica, muitas vezes a psicopedagogia precisa resgatar isso, esse desejo, esse encantamento, da descoberta do conhecimento. E é um trabalho que a psicopedagogia pode fazer, e eu já vi muitos psicopedagogos fazendo de forma incrível, onde eles conseguem resgatar essa criança depois do diagnóstico, conserta-se, coloca-se as crianças com, às vezes, com atividades atrás, para que você comece novamente o processo. Mas o mais importante aqui, entendam que nem todo mundo chega aos 6 anos com todas essas habilidades. E eles já deram sinais no infantil. E às vezes as mães não querem ouvir muito, acham que infantil é para brincar. Então ali eles só estão brincando, ela está reclamando, mas aqui não tem nada, isso é só brincadeira. Isso não é brincadeira. Ali todas as habilidades começam a ser trabalhadas no infantil. E elas são extremamente importantes para todo o desenvolvimento e para o início da aprendizagem de forma correta, como sendo um processo de descoberta e um processo mágico, onde a criança deve ficar maravilhada por esse processo e ela deve estar curiosa para aprender mais, para descobrir mais. Então, se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, fique atento aos nossos próximos vídeos. Beijos!